Mateus 3, a partir do versículo 1. João Batista prepara o caminho. Amém? Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, eles o repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou: quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pense que podem dizer uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Todo aquele que não produz bom fruto será cortado e lançado ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele já tem na mão a pá, e com ele separa a palha do trigo, e limpará a eira onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Jesus foi da Galileia ao rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que assim seja, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. E depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Amém? Podeis sentar, queridos. A palavra do Senhor nos traz a mensagem sobre João Batista. E quem que era esse João Batista? Nós sabemos pela palavra de Deus que ele era primo de Jesus, mas ele era um homem completamente, digamos, diferente dos padrões da época, né? Ele se vestia de forma muito simples, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele era um homem que tinha um objetivo e um propósito. Ele foi chamado para preparar o caminho, e ele anunciava que o reino de Deus estava próximo. Ele é de quem Isaías falou: a voz que clama no deserto. E ele estava diante de um deserto não somente físico, um deserto espiritual também. Havia um tempo em que o Israel não ouvia a voz de Deus, que não havia profecias, que não havia nenhuma palavra direcionada para eles, além daquelas que já existiam nas Escrituras. E nesse momento surge então João Batista, e ele começa a anunciar o batismo do arrependimento. E todos nós que estamos aqui, que já fomos batizados, e vocês que serão batizados, vocês estão sendo batizados porque creem em Jesus, amém? Porque se arrependeram dos seus pecados. Nós somos pessoas que temos o entendimento de que o batismo, ele não é simplesmente um mero ato, um símbolo, mas ele é muito além disso, como eu disse no início. Ele significa dizer publicamente: eu amo a Jesus, eu abandono os meus pecados. Isso significa dizer que nunca mais vamos pecar? Não.
mas significa dizer que eu sou um pecador arrependido. E todas as vezes que eu pecar, eu vou lembrar do sangue de Jesus que foi vertido na cruz, que simboliza a sua morte, e ali o batismo que simboliza a sua morte, e a ressurreição de Cristo, e que nesse momento eu tenho alguém que eu posso clamar, e eu sei que eu posso dizer ao Senhor: perdoa os meus pecados, e o Senhor nos perdoa. Esse é um começo de uma caminhada para os cristãos. Quando nós nos batizamos, a caminhada ela continua, mas é um ato muito importante, é um ato de obediência ao Senhor. E aí nós observamos que a palavra de Deus nos diz que Jesus também foi batizado, pastor Flávio. Jesus foi batizado, e se o batismo ele é para o arrependimento, a palavra do Senhor nos disse que João disse: eu os batizo com água para o arrependimento, e aqueles que se arrependiam, diz a palavra de Deus, aqueles que confessavam os seus pecados, eram batizados por ele. E nesse momento aparece também ali, né, os líderes religiosos, né, aparece ali aqueles que queriam saber o que João estava fazendo no deserto, quem era esse João, né? Os fariseus, os saduceus se aproximam e João fala diretamente para eles: vocês são raça de víboras, porque vocês precisam primeiro produzir frutos de arrependimento. O batismo não é simplesmente uma reunião que nós fazemos e que nós nos alegramos e apenas fazemos ali como se fosse um teatro ou encenamos alguma coisa. Não, nós dizemos ao mundo que estamos arrependidos da nossa vida e queremos seguir Jesus. E ali naquele momento então, muitas pessoas vinham e João dizia: olha, eu batizo vocês com água, mas vem alguém muito maior do que eu, alguém que eu não posso sequer carregar, eu não posso desatar as suas sandálias, alguém que eu não tenho a dignidade sequer de estar próximo dele. E daqui a pouco aparece Jesus. Jesus se aproxima para ser batizado. Eu imagino João pensando ali, João Batista: mas eu não posso te batizar, eu também sou um homem pecador arrependido, mas eu não posso te batizar, porque ele reconhecia que ele tinha um ministério diante de Deus, mas que ele não era digno de realizar o batismo de Jesus. Queridos, nós não somos dignos de fazermos parte do reino de Deus, mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, nos faz digno em Cristo, amém? E por isso nós estamos aqui. E aí nos vem essa pergunta: se o batismo é para arrependimento, por que então Jesus foi batizado? Se ele não cometeu pecado nenhum, diz a palavra de Deus, ele não cometeu pecado, mas por que ele veio se batizar? Para ser um exemplo para as nossas vidas, para ser um exemplo para que todos nós fizéssemos igual a Jesus. E ainda mais, a palavra de Deus nos diz que Jesus ele foi batizado com 30 anos de idade. Lucas, nas suas pesquisas, quando ele escreveu o seu evangelho, ele fala que Jesus tinha 30 anos quando ele iniciou o seu ministério e foi batizado. Isso por quê? Porque o batismo é para quem tem consciência do pecado. Por isso que nós não batizamos recém-nascidos, nós batizamos pessoas que têm o entendimento do pecado, que reconhecem que são pecadoras, que se arrependem. Jesus não estava ali para se arrepender, mas ele estava para dizer o seguinte: olha, eu vou demonstrar para vocês neste ato que isso vem de Deus. Certa vez Jesus foi perguntado se o batismo de João era ou não de Deus, né? Foi perguntado, na verdade, com que autoridade que ele curava e pregava e anunciava o reino de Deus, e ele perguntou: e o batismo de João era de Deus ou dos homens? Porque eles sabiam que se dissessem que era dos homens, eles iriam criar ali uma grande confusão, e se dissessem que era de Deus, eles estavam reconhecendo que João Batista era um profeta de Deus. E Jesus então desce as águas do batismo como exemplo e também significando para nós a sua morte, porque quando nós descemos as águas, nós estamos crucificando a nossa vida juntamente com Cristo, e quando nós retornamos, significa que nós estamos nascendo de novo, nós estamos nascendo para uma nova vida em Cristo, uma nova vida
em que teremos aflições, dificuldades, continuaremos a sentir as mesmas paixões e lutas, mas de uma forma diferente. Confessamos publicamente que o Senhor Jesus é o nosso Deus. Em Romanos, no capítulo 6, você pode acompanhar na tua Bíblia, no versículo 3 e 4, fala exatamente sobre isso, que o batismo, ele é um símbolo que nos traz exatamente a ideia de que morremos com Cristo e que também ressuscitamos com Ele. Romanos 6, no versículo 3 e 4, você pode ler na sua Bíblia, já está projetado ali? Amém. Então diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amém? Nós estamos sendo sepultados com Cristo para viver uma nova vida. O Senhor nos chama para viver uma nova vida. E aqui nós temos pessoas que foram batizados. Tem alguém batizado aqui há mais ou menos um ano? 5 anos, 10 anos, 20 anos, mais de 30 anos, mais de 30 anos. Tem alguém com 40 anos que foi batizado? Não, né? Nele. Amém. E 50 anos de batismo? 58, glória a Deus. Eu já parei por aqui. Amém. Mas louvado seja Deus, porque eu tenho certeza que o pastor Raimundo, com 58 anos de batismo, que nasceu de novo, ele ainda lembra desse dia. E que esse dia está no seu coração com um sentimento, assim como de cada um de nós, que a partir daquele momento nós fizemos um compromisso com Cristo. E por que que então nós continuamos a batizar? Nós falamos aqui que não batizamos recém-nascidos, a Igreja Batista Independente, a semelhança de João Batista, né? E parte disso, nós temos esse nome de batistas, porque batizamos por imersão, né? Nós literalmente mergulhamos. Eu já ouvi algumas pessoas falando, pastor Flávio, pastor Valdir, que quando você batiza, você deixa ali os seus pecados, e aí, coitado daquele que for o último, né? Se fosse dessa forma, né? Mas não é assim. Quem perdoa os nossos pecados é Jesus. E quem nos lava não é essa água, é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E Jesus disse, Mateus 28, 19 e 20, Ele nos deu uma ordem: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós temos 10 pessoas, que alguém falou do amor de Jesus, que alguém ensinou a palavra de Deus, e que hoje estão aqui para serem batizados. Isso é fruto do trabalho da igreja, é fruto do trabalho da igreja como corpo, que evangeliza, que convida, né? Eu lembro aqui, eu vou citar aqui só o Marcos, que me falou do Lucas. Eu conversei com o Lucas, e o Lucas tomou uma decisão. Talvez Deus já estava trabalhando e usou o Marcos para evangelizar. Talvez tantos outros aqui, eu não vou citar mais pessoas aqui para não esquecer ninguém, mas que foram alcançados com uma palavra, com um convite, né, Camila? E chegou até a casa do Senhor. E Marcos capítulo 16, no versículo 15 e 16 fala ainda: e disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. O batismo em si ele não salva, mas ele é para os salvos, porque aquele que crê em Jesus, da palavra do Senhor, e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E nós cremos em Jesus, nós confessamos que Ele é o nosso Senhor, e nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O nosso Jesus está vivo e viverá eternamente. E por isso nós descemos as águas do batismo. E para concluir, nós temos o entendimento de que
é necessário que nós façamos uma confissão pública. E eu quero chamar aqui os amados, aqui à frente, por favor. Vocês podem ficar bem aqui na frente, por gentileza, bem aqui. De frente para os irmãos, eu quero que vocês estejam aqui. Amém? Olhem para esses amados aí. E que vocês possam orar por cada um deles. Porque eles estão tomando uma decisão aqui de dizer: Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu Te amo. Senhor, eu abandono a minha vida e deixo aquilo que talvez seja a minha vontade para fazer a Tua. E como o batismo é uma confissão pública, eu quero perguntar a vocês, e agora eu quero que vocês olhem para mim. Eu quero saber se cada um de vocês creem que Jesus é o Filho de Deus. Amém? A igreja ouviu? Quero saber se vocês creem que Jesus é o Filho de Deus. Amém, glória a Deus. E que Jesus também, além de ser o Filho de Deus, é o nosso único e suficiente Salvador. Amém, glória a Deus. E vocês creem que Jesus morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou? Amém? Amém, glória a Deus. Vocês vão se tornar, a partir do ato do batismo, membros desta igreja. Vocês fazem parte do reino de Deus, são parte, né, do nosso corpo, juntamente, né, com os irmãos em todos os lugares do mundo, mas vocês vão fazer parte desta igreja, né? E esta igreja, ela tem um princípio de fé, ela tem um estatuto, ela tem uma diretriz, né? E eu pergunto de vocês se vocês aceitam se submeter ao estatuto da igreja, bem como aos princípios da fé que nós seguimos, que é os princípios da palavra de Deus. Amém? Amém. Então eu quero, nesse momento, vocês podem virar para os irmãos ali, quero que vocês fiquem de pé nesse momento, ergam suas mãos abençoadoras, e que os nossos amados aqui, que confessaram publicamente que creem em Jesus, que confessaram publicamente que creem que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que creem também que Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, que possamos orar, e que possamos, em nome de Jesus, guardar a vida desses amados em oração, para que o Senhor os proteja, os livre do mal, e os ajude a caminhar na presença dEle. Deus querido, nós Te louvamos, Pai, nós Te rendemos graças, Senhor, por cada um aqui presente, Deus. Eu quero Te engrandecer, Senhor, pela decisão desses amados irmãos e irmãs que tomaram uma decisão de Te servir, e depois disso decidiram no seu coração que queriam publicamente dizer às pessoas: eu amo a Jesus. Que disseram publicamente: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o único Salvador, e que eles disseram também que creem que Deus, Tu, ó Pai, o ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor os guarde, Senhor, que o Senhor os proteja, Pai, derrama sobre eles, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua bênção, a Tua unção, Senhor, que a Tua sabedoria, a Tua paz, Senhor, a Tua bênção e soberania esteja sobre cada um deles, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, eles possam caminhar cada dia na Tua presença, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja Deus. Nossos amados podem voltar para os seus lugares, vamos louvar o Senhor. Cordeiro que venceu o rei dos reis, e assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como que faz o Cordeiro que venceu o rei.
Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor,